Em delação premiada, Antônio Palocci diz que as campanhas do PT de 2010 e 2014 custaram 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor seria até 4 vezes maior do que o declarado pelo Partido dos Trabalhadores à Justiça Eleitoral. Essa é apenas uma das denúncias da delação premiada do ex-ministro dos governos de Lula e Dilma Rousseff. Nessa segunda-feira, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, derrubou o sigilo de parte do acordo de delação de Antônio Palocci. Petista de carteirinha e um dos fundadores do partido, o ex-ministro praticamente coloca fogo na corrida presidencial, faltando menos de uma semana para a votação. Na delação premiada, Antônio Palocci faz uma série de acusações graves, principalmente contra Lula. A maior revelação é que Lula sabia de todo o esquema de corrupção na Petrobras. No depoimento feito à Polícia Federal, o ex-ministro deu detalhes sobre o loteamento de cargos na estatal e de como o ex-presidente testava os auxiliares sobre as fraudes. Segundo Palocci, Lula muitas vezes queria saber qual o grau de conhecimento das pessoas sobre problemas no governo. O ex-ministro apontou que o líder petista sabia pelo menos desde 2007 dos desmandos e do farto esquema de corrupção combatido agora pela Lava Jato. Em 13 de abril, Palocci contou à Polícia Federal que em fevereiro de 2007, Lula o levou a um ambiente reservado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Nessa época, antes de se tornar um dos homens mais importantes nos governos petistas, Palocci era apenas um deputado federal pelo PT de São Paulo. Segundo o ex-ministro, Lula estava bastante irritado e perguntou se ele sabia de crimes cometidos pelos então diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Antônio Palocci afirmou que sabia de tudo. Lula perguntou então quem havia indicado os dois para cargos tão importantes na estatal. E Palocci afirmou que tinha sido o próprio Lula e que Duque e Costa operavam conforme ordens estabelecidas pelo PT e pelo Partido Progressista. Em outro caso, o ex-ministro revelou que houve pagamento de propina em troca de 90% das medidas provisórias editadas durante os governos Lula e Dilma Rousseff. A propina seria uma das formas usadas pelos partidos para financiar as atividades políticas. Algumas MPs teriam sido apresentadas já com a intenção de atender a algum interesse ilícito, ou o próprio Congresso tratava de incluir algum dispositivo em troca de favores. Palocci também implicou o ex-gerente executivo de comunicação da Petrobras, Wilson Santa Rosa. O ex-ministro afirmou que, na gestão de Santa Rosa, o PT ficava com 3% do valor de todos os contratos de publicidade da estatal. Santa Rosa é amigo de Lula e ligado também a Luiz Marinho, sindicalista e atual candidato petista ao governo do estado de São Paulo. O executivo comanda o setor de publicidade da Petrobras de 2003, no início do governo Lula, até março de 2015, já na gestão Dilma Rousseff. Segundo Antônio Palocci, os recursos desviados dos contratos da Petrobras eram repassados diretamente aos tesoureiros do PT, como Delúbio Soares e João Vacari Neto. No entanto, os detalhes sobre esse esquema devem ser detalhados por Palocci em outra etapa da colaboração com a Polícia Federal. Sobre as campanhas petistas à presidência da República, Antônio Palocci apontou um custo extraordinário de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E segundo o ex-ministro, o PT gastou 600 milhões de reais em 2010 e 800 milhões em 2014. No entanto, o valor declarado à Justiça Eleitoral foi bem menor, 153 milhões na primeira campanha de Dilma Rousseff e 350 milhões em 2014, na campanha pela reeleição. Palocci disse à PF que em janeiro de 2010, Lula pediu ao então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, a construção de sondas para a exploração do pré-sal. A intenção era iniciar gastos milionários para desviar parte dos recursos e garantir dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff, que na época era a ministra da Casa Civil. Palocci contou que foi o próprio ex-presidente Lula quem o indicou para ser o responsável por gerenciar esse dinheiro ilícito. Nesse termo de delação, Palocci revela que a reunião para tratar dessa parte do esquema de corrupção contou com as participações de Gabrielli e de Dilma. E essa é apenas a primeira parte da delação tornada pública pelo juiz Sérgio Moro. Antônio Palocci está preso desde setembro de 2016 e já foi condenado em uma ação a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na delação premiada, assinada em abril deste ano, Palocci se comprometeu a devolver 37 milhões e 500 mil reais e a colaborar com as investigações. Em troca, ele poderá receber a redução
redução de até 2/3 da pena e poderia até sair da cadeia nesse ano. O acordo foi homologado em junho pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O trecho da delação, cujo sigilo foi derrubado pelo juiz Sérgio Moro, está nos autos de uma das ações a que o ex-presidente Lula é réu. No caso, o processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela compra de apartamento em São Bernardo do Campo e de terreno para o Instituto Lula pela Odebrecht. Segundo Sérgio Moro, o sigilo não é mais necessário porque não há mais riscos às investigações. Ainda nesta segunda-feira, a defesa de Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff se manifestaram. Advogados do líder petista apontaram que Antônio Palocci mentiu mais uma vez e que a liberação dessa delação tenta causar efeitos políticos contra o ex-presidente e aliados. Já a ex-presidente Dilma Rousseff divulgou nota dizendo que o valor declarado pelo ex-ministro é absolutamente falso e ainda criticou o juiz Sérgio Moro. A íntegra do anexo da delação liberada pelo juiz Sérgio Moro e a resposta da defesa de Lula estão disponíveis no site da Jovem Pan. Professor Marco Antônio Villa. E fico aguardando esse ponto, o detalhamento dessas gravíssimas acusações que o Palocci fez. Eu quero ver os detalhes disso, os documentos que ele vai apresentar, porque eu li o texto, é curto, são 12 páginas, né? Eu quero ver esse detalhamento. Mas tem um ponto interessante que ele falou, que é uma questão da psicologia do criminoso. Da psicologia do criminoso Lula. O que ele fazia? Ele fingia indignação ao conversar com uma pessoa, falando da corrupção na Petrobras, esperando a ação daquela pessoa que podia dizer, não, eu sei que existe, ou eu não sei que existe. Quer dizer, ele ia, olha como ele é sagaz, é um criminoso perigosíssimo, por isso que merece prisão perpétua, tal. Ele ia conversando, né, e com isso ele ia detectando o que cada um sabia do esquema de corrupção, do qual ele é líder. O Petrolão, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, ele era o chefe do Petrolão, incontestável. Quer dizer, é inacreditável a psicopatia do Lula.